Bem, Romanos capítulo 6. Irmãos, Deus falou comigo. Aleluia. E que em nome de Jesus eu consiga passar para você como mensageiro de Deus, como nós falamos aqui na igreja hoje de manhã, como mensageiro de Deus. Eu não sou o dono da mensagem, eu sou só o mensageiro. Eu sou a voz do que clama. A voz é minha, mas o clamor não é meu, a mensagem não é minha. A mensagem é de Deus. Deus falou comigo. Segundo tema de santidade, que é o tema que nós estamos entrando a partir de hoje. Aos domingos nós vamos falar sobre o assunto e que o Senhor possa ministrar no teu coração aquilo que eu não consegui te comunicar, o Espírito Santo possa entrar aí na tua mente com graça, amém? E iluminar a tua mente para você ter clareza daquilo que Deus quer na tua vida. Então, vamos dar seguimento aqui a palavra, a leitura da palavra em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1 mesmo. Que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Aí, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Repita comigo: mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Vivos para Deus. Vivos para Deus. De novo: mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Vivos para Deus. Vivos para Deus. Aleluia. 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedeceis em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Aleluia. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você glorifica a Deus. Aleluia.
nossos corações. Parece que Paulo está falando ou escrevendo isso aqui nos dias atuais. A palavra de Deus, ela é atual. A palavra de Deus, ela se renova dia após dia. E como eu disse na introdução, nós vamos falar de santidade, de santificação. E o que significa isso? Coloca aí o versículo 11 aqui no visual, por favor. Diz assim, o que nós lemos: considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, santidade é exatamente isso. É você ser morto para o pecado e vivo para Deus. Isso é santidade. Isso é santidade. Morto para o pecado e vivo para Deus. Você está disposto a morrer para o pecado e viver para Deus? Você está disposto a ser santo? Porque Deus diz: sede santo porque eu sou santo. Você precisa querer, você precisa estar disposto. Porque isso vai exigir de você renúncia, vai exigir de você uma força, uma vontade, vai exigir de você. Então você precisa querer. Se você desprezar a santidade, em Hebreus 12, versículo 14, seguir a paz por todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, sem santidade você não entra no céu. Olha só, alguém está do lado: sem santidade, sem céu. Sem santidade você não entra no céu. Não entra. Então, eu quero compartilhar o que Deus falou no meu coração a respeito disso. Quero que você tenha paciência. Nós vamos ler alguns versículos do visual. Nesse capítulo 6 de Romanos, Paulo, ao escrever esse capítulo, na sua introdução, ele levanta duas questões. A primeira, ele declara no capítulo 5, versículo 20, e eu queria que o visual me acompanhasse para você poder acompanhar a palavra, para você ficar bem por dentro. No capítulo 5, no versículo 20, ele diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse mais, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Por causa disso aí, no capítulo 6 da introdução, no capítulo 6, Paulo vai levantar a seguinte questão: se assim devemos permanecer no pecado, para que a graça seja mais abundante? No versículo 1. No versículo 2 ele responde: claro que não, porque nós não podemos ter comunhão com o pecado. Não é porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, que nós vamos viver em pecado para abundar mais a graça de Deus. Não, de maneira nenhuma, Paulo vai dizer. Nós precisamos ser santos, porque nós não podemos voltar ao lugar ao qual Cristo nos tirou de lá. Nós não podemos voltar a praticar os pecados que Cristo nos libertou um dia, nos livrou um dia e nos resgatou de onde nós não conseguiríamos sair de lá sozinho e nos deu a sua graça para que a graça dele se abunde em nós. Pelo contrário, nós precisamos valorizar a graça, nós precisamos nos santificar por aquilo que Cristo já fez por nós. Por amor ao que Cristo fez por nós, nós precisamos honrar a sua graça. Nós precisamos viver em santidade para honrar a graça de Deus através do seu Filho Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que o crente não pode ter comunhão com o pecado. Parece óbvio, né? Mas nós, no dia a dia, acabamos nos esquecendo disso, e acabamos em alguns momentos flertando com o pecado e nos esquecemos da santidade e da responsabilidade que temos. Quando a palavra de Deus ela nos exige odiar o pecado, a palavra de Deus diz: odeie o pecado. Aí em Êxodo, no capítulo 33, o povo de Israel ele vai pecar. No capítulo 32, ele vai levantar uma estátua de ouro e vai adorar. No capítulo 33, Deus vai vir e vai falar para eles assim: porque vocês pecaram, eu não vou mais estar no meio de vocês. Aí Moisés vai interceder e tudo mais. Porém, nesse meio período, Deus diz: olha, eu vou enviar um anjo, não vou estar no meio de vocês como eu estava antes, porque se eu estiver no meio de vocês, é capaz de eu matar vocês no caminho, porque vocês estão em pecado. Vocês escolheram o pecado.
Então, se eu for, pode ser que vocês sejam aniquilados. E o que Moisés vai fazer mediante isso? Porque o povo escolheu o pecado. O texto vai dizer que Moisés ele vai construir a tenda que ele tinha, a tenda de encontro com Deus. Ele vai construir essa tenda fora do arraial do povo, distante do povo que escolheu o pecado. Como que diz? Se o povo pecou e Deus não pode descer ali por causa do pecado do povo, porque eles escolheram isso, eu não escolhi o pecado, eu escolhi a Deus. Então eu vou me retirar do meio do povo que escolheu o pecado e vou construir um lugar de relacionamento com Deus lá fora, bem distante daquele povo, porque aqui eu não vou ter dificuldade de me relacionar com Deus. Mas se eu estiver no meio do povo que escolheu o pecado, eu vou estar diante de Deus. Por quê? Porque o pecado ele é o que faz divisão, separação entre o homem e Deus. Então, se eu estiver no meio de um povo, de uma galera que escolheu o pecado, escolheu viver em pecado, e se eu decidir viver no meio dessa galera, certamente eu vou estar distante de Deus também. Então o que eu tenho que fazer? O exemplo está aqui, Moisés. Já que vocês escolheram o pecado, eu escolho Deus. Então calma aí, eu vou construir um lugar de encontro com Deus aqui do lado de fora e vou me afastar de vocês. Já que vocês não querem, eu quero. Já que Deus não vai aí, porque o pecado está instaurado aí, eu vou me afastar e vou vir para cá, onde o pecado, aleluia, não pode me separar da presença dele. Então, nós precisamos entender isso aqui. Eu preciso odiar o pecado. E isso é ser santo. E isso é ser santo. É não ter comunhão com o pecado. É onde o pecado está, eu não estou. Está dando para entender? Aonde o pecado está, eu me retiro. Aonde o pecado está, e Deus não pode se manifestar lá. Deus não é bem-vindo, eu também não sou. Então me retiro, sabe? Eu vou para onde Deus está. Eu vou para onde Deus é bem-vindo. Aonde Deus é bem-vindo, aí eu sou bem-vindo também. Agora, onde há comunhão com o pecado, eu não me misturo, eu não posso ficar, porque não é por causa das pessoas que estão ali. É pela escolha que eles tiveram. É pela decisão que eles escolheram ter. Eles decidiram viver em pecado. E Deus não tem comunhão com o pecado. Então Deus disse, eu não posso entrar aí, eu não vou com vocês. Eu não vou ficar aí, por quê? Porque tem pecado. Então, já que Deus não fica porque tem pecado, eu escolho sair do meio do pecado para viver na presença de Deus. E isso é ser santo. Isso é santificação. Isso é santidade. Odiar o pecado e amar a Deus. Odiar o pecado e amar a Deus. Aí Paulo vai levantar a segunda questão que Paulo levantou foi: não sabem que todos que foram batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte? Paulo vai dizer, temos que morrer para nascer de novo. Ele vai dizer, foram batizados em Jesus, foram batizados na sua morte. Eu me lembro da conversa de Jesus com Nicodemos, em João capítulo 3. Onde Nicodemos chega para Jesus e diz, eu reconheço que tu és o Filho de Deus, o Messias. Eu reconheço que tu és mestre da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer o que tu faz se não for da parte de Deus. Aí Jesus diz para Nicodemos assim, na verdade te digo, filho, que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu, aí vai dizer para Jesus assim, como pode um homem ter nascido, cresceu, voltar, retornar à barriga da sua mãe? Ele não entendeu o que Jesus estava dizendo. Jesus vai esclarecer para ele, ó, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do fogo e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Ou seja, tem que nascer de novo. E para nascer de novo, tem que morrer. E é isso que Paulo está falando aqui. Nós precisamos sepultar o homem, o velho homem. Nós precisamos morrer. O homem que foi gerado em pecado precisa morrer. Precisa morrer o velho homem que foi gerado em pecado para nascer a nova criatura gerada pelo Espírito de Deus. Então nós fomos batizados na morte de Cristo Jesus. Então temos que morrer para nascer de novo. E Romanos 8 vai dizer que aquele que foi, na verdade, vai dizer que no capítulo 8, coloca para a gente poder acompanhar Romanos capítulo 8, se eu não me engano, no versículo 17, para podermos entender aquilo que Jesus está dizendo. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos ou morremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, você é herdeiro, fala para alguém, você é herdeiro, você
ser herdeiro de Deus, o herdeiro em Cristo Jesus, vírgula, se é que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Então você precisa morrer, irmão. Não tem jeito não. Você precisa morrer, você não pode ficar com pena desse velho homem, dessa criatura velha não. Você tem que matar esse Adão que está em você aí. Para você poder nascer de novo, você precisa morrer, sepultar. Sabe o que é isso? É você matar os hábitos antigos, os hábitos pecaminosos, pecados de estimação, precisam ser sepultados na tua vida. Você não pode ficar carregando isso por resto da tua vida contigo, não. Você precisa matar esse velho homem. Mata ele sem pena. Não fica com saudade, não. Por quê? Porque nesse mesmo capítulo 8, no versículo 17 e 18, Paulo vai dizer: eu tenho certeza que as aflições deste tempo presente não poderão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, não tem problema se eu morrer aqui, se eu perder aqui, se eu abandonar aqui, se eu renunciar aqui. Por quê? Porque eu tenho certeza que no porvir há uma glória muito maior de ser revelada sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Então eu escolho morrer aqui para viver com Cristo eternamente. Mas tem que morrer. Tem que morrer. Repita comigo: tem que morrer. Tem que morrer. Eu sei que é uma palavra forte, mas é necessário, tem que morrer. Não dá para ficar ressuscitando, trazendo consigo a natureza adâmica, pecaminosa. Você precisa ter um desgosto tão profundo do pecado, ao ponto de ter ânsias, ao ponto de desprezar isso. Porque o pecado é o que te separa de Deus, meu irmão. É o que te separa de Deus, é o pecado. Você precisa odiar o pecado. Você precisa odiar o pecado. Só que para isso, vai exigir que você morra. Deus não quer que você perca a sua vida. Deus quer que você perca a sua vida de pecado. Eu vou repetir para você, Deus não quer que você perca a sua vida. Deus quer que você perca a sua vida de pecado. Deus quer que você morra o homem pecaminoso que você é. E isso aí é desafiador. Não é simples. É simples de se falar, mas de se viver lá fora é difícil. Mas é possível. Tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo, Jesus disse. Eu venci, Jesus já venceu. Agora é a tua vez, vai lá. Você é capaz de vencer. Você é capaz de vencer. Vai lá. Muita gente não vai querer, eu sei. Em Êxodo, no capítulo 19, coloca pra gente aí, para você entender o porquê. Versículo 10 e 11. Olha o que Deus falou para Moisés. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. 11. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Agora pula para o capítulo 20, versículos 18, 19 e 20. Ó, Deus disse para Moisés: diga a eles que se santifiquem, lavem os seus vestes, porque eu vou descer assim como você me vê, Moisés. Todo mundo vai me ver, todo mundo vai se relacionar comigo. Eles até obedecem, se santificam, 3 dias de santificação. Aí o capítulo posterior, versículo 18, 19 e 20 diz assim: e todo o povo viu os trovões, relâmpagos, sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe, dizendo: olha. E disseram a Moisés assim: ó, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Então tem gente que não quer morrer. Tem gente que não se aproxima de Deus. Tem gente que se chama a vida inteira para vir para a igreja. Ele só não vem porque ele sabe que se ele vier, ele morre. E ele não quer morrer. Tem gente que não quer morrer, não tem jeito. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai querer o Moisés para poder vir aqui e dizer: Moisés, fala aqui com Deus, e aí tu fala conosco. Mas não falemos nós diretamente com Deus, para que nós não morramos. Porque aquele que fala diretamente com Deus não permanece a mesma pessoa. Não tem como se relacionar diretamente com Deus e viver para contar a história. Não dá, irmão. Se você buscar a Deus, se você se relacionar com Deus, se você buscar o Senhor nas suas escrituras,
na madrugada, em oração, nos montes, se você se dedicar em buscar ao Senhor e Deus falar contigo, você morre. Você morre. Aí nasce uma nova criatura. Calma que você não vai ficar morto, não. Você morre, mas você ressuscita, você ressurge. Só que você ressurge um novo ser, uma nova pessoa. Só que tem gente que não quer morrer. Tem gente que está agarrado vai no homem, está agarrado no pecado. É por isso que Jesus chegava para muita gente, antes de curar, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Como é que Jesus chega diante de um cara que está a perna não mexe, paralítico? O cara todos os dias é colocado ali para pedir esmola. É carregado por um monte de gente. Como é que Jesus chega para ele e diz: o que você quer que eu faça? Não seria lógico? Levanta daí e seja curado. Só que Jesus pergunta antes. E ele diz, quando ele diz, Jesus cura. Mas por que Jesus pergunta, sendo lógico? Porque tem gente que não quer ser curado. Tem gente que não quer ser carregado pro resto da vida. Porque não ser curado tem os seus privilégios. Não ser curado tem os seus benefícios. Vir à igreja todos os dias, ficar sentado aqui, não fazer nada para Jesus, se vitimizar, ser carregado por alguém, é tudo que acontece só por mim, é tudo que acontece, eu sou vítima, eu não posso orar, eu não posso cantar, eu não posso dar a palavra, eu não posso caminhar com as minhas pernas, eu preciso ser carregado, então eu não tenho responsabilidade. Tem gente que não quer, tem gente que quer viver assim, porque não quer ser curado, porque se for curado, vai ter que se levantar, agora ninguém vai te carregar mais não. Agora tem o peso da responsabilidade sobre o teu ombro. Agora é contigo. Agora a tua casa, o demônio manifesta lá, você não liga mais para pastor, não. Agora é você que repreende ele. Agora é você que busca pelo teu lar. Teu casamento está em crise. Agora você carga na mão da esposa, do esposo e sobe um monte junto. Agora você não precisa de ninguém para te carregar, para te arrastar, para te colocar ali, para pedir esmola mais. Agora é contigo. Você precisa se esforçar. Aí, camarada, entende isso? Aí diz: opa, calma aí. Deixa minha capa aqui, deixa minha cama, deixa eu aleijado aqui, deixa eu quietinho, estou doente, estou quietinho, deixa eu quietinho, daqui a pouco vem um e me carrega. Falávamos aqui, o pastor falava aqui de manhã, de um irmão que Deus está pesando a mão sobre ele. Já foi em todas as religiões, em todas as igrejas, em todo lugar que ele chega, alguém dá uma cesta básica, alguém dá isso, alguém faz aquilo. Ele não quer sair dessa vida, irmãos. Tem gente que não quer ser curado. Por quê? Não quer assumir o peso da responsabilidade do curado. Continuar sendo carregado para sempre. O problema é que Jesus ele não vai parar ali. Ele pode até te abençoar, te dar um alimento, alguma coisa para te alimentar, mas ele não vai parar em você, ele vai continuar andando. Se você não for curado, você vai ficar para trás. Aí Jesus vai passar, você vai ver um monte de gente caminhando com Jesus, a vida andando, prosperando. O camarada estava aqui, foi se converteu, assim, voltou para Jesus hoje. Já tem um mês, ele já está pregando a palavra, ele já está sendo chamado por igreja para falar da palavra, saudação, ele já está sendo chamado por irmãos, por vizinho para orar, ele já está buscando, está caminhando, está voando, você está aí ainda. Mas por quê? Porque ele não quis ficar prostrado, ele foi curado, ele quis ser curado, levantou e falou: Jesus, agora eu vou contigo. Agora eu vou embora da guerra, agora a responsabilidade é minha. Agora eu posso. Tem gente que não quer poder, quer depender. E para esses, não tem jeito. Deus já nos entregou os seus próprios direitos. A Bíblia fala sobre isso. Só que nós não somos assim. Nós somos um povo que caminhamos com Cristo. Não temos comunhão com o pecado. E em santificação nós estamos de glória em glória, dia após dia, até que o Senhor venha para nos buscar, para buscar a sua igreja. Nós fazemos parte da igreja da noiva de Cristo. Aleluia, ataviada, vestida, com as suas vestes purificadas, brancas, limpas, e que vai morar com Ele no céu um dia. Nós somos a igreja de Deus, que vai morar com Ele no céu um dia. Aleluia, glória a Deus. E este texto que nós lemos, na verdade a carta aos Romanos, ela nos deixa claro que não temos condições de nos santificar para nos achegar a Deus. Mas à medida em que nos achegamos a Ele, somos capacitados a ser santos. Então é na medida que eu me aproximo de Deus, eu sou dotado de um poder, eu sou dotado de uma capacitação, de uma unção. À medida que eu me aproximo dele, eu sou mais forte. Enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu na cruz por nossos pecados. Ou seja, provavelmente você já escutou alguém dizendo assim:
eu não estou preparado, ou eu ainda não estou pronto para ser crente. Provavelmente você já ouviu alguém dizendo essa frase. Eu não estou pronto. Isso aí não é para mim. Eu não estou preparado. Isso é uma mentira de Satanás. Por quê? Porque ninguém se prepara para entrar na presença de Deus. Você precisa vir à presença de Deus como você está. Por isso Jesus disse: vinde como estáis. E aí então Deus vai operar a transformação da tua vida. Aleluia. Eu conheço inúmeras pessoas, irmãos, que até hoje estão aí no mundo perambulando sem Cristo. Jesus voltar hoje, fica. Ou se morrer, vai para o inferno. Por quê? Porque não tem Jesus. Por que não tem Jesus? Porque se acha indigno, se acha pecador, sujo demais. Aí qual é o argumento? Eu vou me preparar primeiro. Eu vou me consertar. Um dia eu consigo. Um dia eu vou ser igual a vocês. Eu vou estar lá. Mas não vai, irmão. Por quê? Porque sozinho. A gente só está aqui porque Deus é com a gente. É ou não é? A gente só está aqui porque Deus é com a gente. É porque a gente decidiu entrar na presença dele. É igual Deus falou para Abraão lá em Gênesis capítulo 17. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Há possibilidade de alguém ser perfeito, irmãos? Há algum homem, alguma mulher perfeita? Não tem. Mas quando nós estamos na presença dele, a perfeição dele cobre as nossas vidas. Então Deus está dizendo: eu sei que você não é, eu sei que não tem como você ser, mas eu sou. E se você estiver em mim, o que eu tenho vai transbordar para você, e então você vai ser. É por isso que nós somos santos, não porque eu sou certinho, não. É porque ele é santo, e quando eu estou na presença dele, a santidade dele santifica a minha vida. Eu sei que eu não sou perfeito, mas a perfeição dele cobre a minha vida. Agora eu preciso estar na presença dele para viver isso. Eu preciso entender, você precisa entender isso aqui. A perfeição está na presença dele. A santidade está nele. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória. Então eu só sou santo se eu estiver com ele. Se eu estiver na presença dele. Se eu estiver caminhando, andando com ele. Se eu me afastar dele, se eu me distrair e Jesus ir eu ficar para trás, irmão, eu não sou mais santo, eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Não dá. Não dá. É por isso que eu estou aqui envolvido. Eu me envolvo mesmo. É jovem, eu estou lá, louvor, é comigo, palavra, vamos pastor, vamos dar palavra. E eu amo arrumar a igreja, bora arrumar a igreja, eu me envolvo, mas não é porque eu sou melhor que ninguém, não. É porque eu preciso muito, eu sei, eu tenho convicção disso. Que se eu sair da presença dele por um instante, eu me perco, irmão. Verdade. Eu me perco, porque eu sou fraco. Se eu decidir andar sozinho, eu vou tirar férias de Deus. Senhor, dá um tempo. Vou sair da igreja um pouquinho, vou descansar. Estou muito na igreja. Deixa eu ficar lá na minha casa, deixa eu cuidar da minha família, no trabalho, minhas coisas. Mano, o pecado vai entrar, eu me perco. Eu caio. Por quê? Porque eu só não caio porque eu estou na presença dele. Eu só não caio, não é porque eu sou bom, é porque eu estou na presença dele. Então nós precisamos entender isso. Eu preciso entender isso. Eu não posso me afastar de Deus de maneira nenhuma. Você não pode perder Jesus do teu radar, não. Você não pode perder ele de vista, não. Você sentir que está te esfriando, irmãos, presta atenção nisso aqui. Se por um acaso você vir para o culto, você não chorar mais, não sentir um arrepio, você sentir que está esfriando, você não tem mais prazer aqui na comunhão, você não querer mais fazer nada na igreja, você sentir que você está, estou cansado, eu quero, corre para Jesus o mais rápido possível. Não dá mole, não perde tempo. Porque se você perder ele de vista, já era para você. Não tem pastor, não tem irmão, não dá. Não dá. E um abismo chama o outro, tá? A Bíblia fala, Jesus fala, que um demônio saindo do corpo de uma pessoa, rodeando a terra, não encontrando um lugar onde repousar, retornando a essa pessoa, encontrando a casa vazia, limpa, arrumada, ele vem e traz mais 7 com ele. Como é que volta? É mais difícil, é 7 vezes mais difícil. Um camarada voltar do que ele ia aceitar Jesus. Isso é bíblico. Então, não dá mole de cair, de tropeçar. Está se sentindo fraco? Pede ajuda. Aqui, ó, a igreja é isso aqui, irmãos. É para isso, é para um ajudar o outro.
É para nós um fortalecer o outro, um ajudar o outro em oração, em busca, em fortalecimento espiritual. Se caiu, irmãos, se levanta, você tem um advogado fiel, justo, que não vai te abandonar, não vai te deixar para trás. Mas depende de você, você tem que querer. Você tem que lutar. Porque a palavra de Deus, ela vai iluminar e revelar a você a sujeira que está em você. Mas quem tem que se livrar dessa sujeira é você. Deus vai até te capacitar para isso. Mas se você não se movimentar, meu Deus. Você quer ver? Abre, coloca no visual para a gente. Lucas capítulo 15, versículo 8. Amém? Dá uma glória aí, Rodrigo. Dá uma glória aí, varão. Se te firmeza não. Glória a Deus! Ô glória aí, ó. Glória a Deus. Aleluia. Fica ligado, fica ligado. Desliga não. Aqui. Ó. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, quantas dracmas ela tinha? 10. Se perder uma dracma, primeiro, não acende a candeia. O que ela fez primeiro? Acendeu a candeia. Acendeu a candeia, luz. Salmo 119, versículo 105. Luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Davi vai dizer: luz, primeiro, luz. E varre a casa e busca com diligência encontrar até achar. Ué, a mulher perdeu a dracma dentro de casa, certo? Ao perder uma dracma dentro de casa, ela vai acender a candeia, luz. Obrigado. Palavra. Luz para o meu caminho. Palavra de Deus. Luz. Então a palavra de Deus, ela vai iluminar a casa. Ilumina, certo? Depois que ela iluminou, o que ela faz? Depois que ela iluminou, o que ela faz? Vamos lá, me ajude a pregar. Ela iluminou a casa. O que ela fez depois? Varreu a casa. Ué. Então ela encontrou sujeira dentro de casa. Se ela acendeu a luz e pegou a vassoura, ela está procurando a dracma. Acendeu a luz, pegou a vassoura e varreu. É porque ela enxergou sujeira. A palavra de Deus é como um espelho. Vai mostrar você para você mesmo. Deus. A palavra de Deus é como luz que vai revelar você para quem? Para você mesmo. Só que a palavra de Deus, ela é para trazer revelação. Não é a palavra que pega a vassoura e vai a casa. É a mulher que pegou a vassoura e vai a casa. A palavra ajudou. Olha aqui, filha, como é que está a tua situação. E agora? De duas uma, ou você decide ficar olhando para a sujeira e apaga a luz para você não ver mais, isso não te incomodar, mas não vai mudar a tua realidade. Ou segundo, pega na vassoura, varre, arruma, faxina, tira o pecado, Glória a Deus. tira o carrapicho, tira a sujeira. Essa decisão é sua. É você, é contigo. A palavra de Deus, ela vem até aqui, ela revela, ela ilumina. Opa, olha aí, olha isso aqui, olha a minha vida, olha aqui, opa. Mostrou, mostrou? Eu vi. De duas uma, irmão. Ou eu finge que não vi e saio, não vai mudar a minha realidade. A sujeira está ali. Se Jesus voltar, eu vou ficar, porque o pecado está ali, vai ter que entrar no céu. Vou ficar, não vai mudar a minha realidade. Agora eu louvo ao Senhor, porque aqui é uma igreja que decidiu dar a faxina na casa. Nós não nos conformamos mais com o pecado que está neste mundo, mas nós escolhemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Nós não nos conformamos com a sujeira. E nós decidimos mudar. Decidimos mudar. Nós seremos santificados, porque nós decidimos mudar. Nós decidimos o lado que o Senhor escolheu, o lado em que vai viver a eternidade, o lado em que vai viver o céu, as promessas. Nós escolhemos viver com Deus e desprezamos viver em pecado. Nós queremos renunciar ao nosso velho eu, nosso velho homem pecaminoso, para viver a nova criatura gerada pelo Espírito de Deus, gerada no ventre, pela água e pelo Espírito de Deus, gerado pelo Espírito para viver eternamente. Por quê? Porque o propósito de Deus
é a vida eterna. Aí nós voltamos lá para o capítulo 6 de Romanos, ao qual nós estávamos lendo, nos últimos versículos, para encerrar aqui, no versículo 22 e 23, e diz assim lá: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. 23. Porque o salário do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor, meu Senhor, o seu Senhor. Aleluia. O papo de Deus aqui é a eternidade, irmão. Deus está preocupado com as coisas dessa terra. As coisas visíveis são desprezíveis a Deus, sabe por quê? Porque hoje estão aqui e amanhã se acabam. Mas as invisíveis são eternas, duram para sempre, não se acabam. E é essa a proposta de Deus para você. A proposta de Deus para você é céu, eternidade, vida eterna. A proposta de Deus para você é vida eterna. Então se coloque de pé aí e nós vamos encerrar aqui. Fica de pé.